falar para vocês que nós teremos um almoço, gente, aqui no hotel, tá? Então, que fiquem para almoçar conosco e para o retorno às 14h30, às 13h30. E logo após todo o evento, nós teremos uma confraternização que eu gostaria muito que todos participassem, tá? Pode convidar os familiares também. Então, eu quero desfazer essa mesa, agradecendo a todos. Fabiano, muito obrigada. Enilson, obrigada. E Alexandre Magnus, agradeço muito que vocês estejam aqui, é uma honra recebê-los. E a Joana vai permanecer à mesa, a minha coleguinha aqui, as mulheres. E eu quero convidar também, antes de convidar os palestrantes, eu gostaria de convidar a colega Cristiane, oficiala de Justiça, da Justiça Federal, uma grande companheira. Quero convidar os nossos palestrantes, o Cacau. O Cacau é advogado especialista em direito público, consultor no Instituto Classe de Consultoria e Formação Sindical. O Cacau vai debater o tema da conjuntura política e econômica e desafios para os servidores. Antes de passar a palavra para o nosso colega Cacau, eu vou passar para a Cris. Tá, Cris? Você quer dirigir a palavra aos colegas, dar as boas-vindas? Bom dia a todos. Meu nome é Cristiane, eu sou oficiala de Justiça da Justiça Federal aqui em Divinópolis, da subseção. Agradeço ao convite da colega, Elimara, e falar da importância da nossa reunião, né, de os sindicalizados. O Citraeng é o segundo maior sindicato do Brasil, eu tive essa informação recente, é o segundo, porque o primeiro é o Sindojus, em Brasília, não é isso? No Distrito Federal, Sindjus. Então, é muito importante, quase 7.000 filiados. Divinópolis, nós temos praticamente todos os órgãos da Justiça, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, né? Só não temos a militar, não é isso? Aqui em Divinópolis. Então, a importância da presença nesses eventos regionais, nesses encontros, né? Espero que venham mais colegas mais tarde. E nós estamos aqui para ajudar, para colaborar com os colegas do sindicato, essa gestão do Avança, né? Inclusive eu estou lá no grupo, e o que precisar que eu puder ajudar, estarei sempre aqui. É um prazer conhecer a todos. Um abraço. Muito obrigada, Cris. E a Cris, gente, a nossa amizade e afinidade, né? Assim, eu falo que é tão gostoso isso, né? Eu sou madrinha da filha dela. É gostoso, né? A gente acaba fazendo família. Agora eu vou passar a palavra para o Cacau, tá? Cacau, você fica com a palavra e pode já começar depois a sua palestra, tá bom? Muito obrigada. Vou desfazer. Então eu vou ter que falar de pé, tá, gente? Bom dia, em primeiro lugar, a todos e todas. Porque senão eu não tenho visão do PowerPoint, que a gente trouxe para poder facilitar um pouco. Só me apresentando, a gente já teve a oportunidade de fazer algumas atividades com o Citraeng, né? Muito feliz de voltar e muito feliz com essa notícia do avanço da sindicalização, o que vai um pouco na contramão do que está acontecendo nos sindicatos, né? Os sindicatos sofreram um processo no último período de certo esvaziamento, certo enfraquecimento. Então é muito bom o exemplo que a gente tem aqui da casa, né, do Citraeng, de ter avançado para esse número tão expressivo de filiados. Eu me lembro que nos debates anteriores tinha uma certa luta, uma certa referência que era os 5.000, né? 5.000 foram ultrapassados com sobra agora, né? Que coisa boa, tem que ter uma nova meta, né? Se não tinha meta, tem que dobrar a meta agora, mas 7.000. Não, muito bom, assim, muito feliz mesmo, acho que isso é a expressão de um trabalho que está dando certo, né? As pessoas não se filiam ao sindicato se não estão tendo uma referência na entidade. Então, gente, eu sou conhecido como Cacau Pereira, desde criança praticamente. O nome é Sebastião Carlos Pereira Filho. Já fui apresentado, sou advogado, sou com algumas especializações na área do direito, sou mestre em educação, tenho algumas publicações. Mas o meu trabalho hoje, principalmente, é um trabalho de educação popular, de formação e consultoria sindical. E principalmente na área da formação sindical,
a gente tem atuado com o Instituto Classe e com o IBEPS, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais. Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho da conjuntura. É muito mais uma palestra no sentido de abrir debates, de fazer discussões, né? A gente não tem a pretensão de apresentar uma visão única da conjuntura. Acho que a conjuntura brasileira, inclusive, é uma conjuntura que está muito aberta, né? Não estamos vivendo momentos que não são momentos simples, mas no sentido de nos ajudar a enquadrar quais são as tarefas, quais são os objetivos, o que nós queremos no próximo período. Esse é o sentido da análise da conjuntura. Então, eu vou passar um pouquinho para frente, porque daqui realmente eu não consigo ver, tá? Para que eu possa usar o PowerPoint. Então, gente, no meio sindical, essa questão de fazer análise de conjuntura é uma coisa comum. É como ter cafezinho na reunião, entendeu? Reunião de diretoria de sindicato tem que analisar a conjuntura. Mas muitas vezes, quando a gente está junto aos trabalhadores, na base, né, no chão da repartição discutindo, pô, mas lá vem política, né? É a primeira ideia que vem à cabeça. E é exatamente isso. Não tem como a gente fazer análise, preparar as nossas lutas, organizar as nossas reivindicações, se a gente não faz uma análise política, econômica e social da realidade. Isso é análise de conjuntura. Hoje aqui, pela limitação do tempo e pelo objetivo da reunião, eu vou concentrar muitos elementos que eu vou trazer para vocês naquilo que pode influenciar, que pode ajudar ou atrapalhar a luta imediata de vocês. Seja a luta pela database, as reivindicações econômicas, os grupos de trabalho, né, que começaram a funcionar no âmbito do governo, de negociação com vocês, negociação que pelas notícias que eu tenho está muito lenta, né? Inclusive, a ameaça da volta da PEC 32, da reforma administrativa, enfim, dialogar um pouco com vocês sobre esses temas que são temas mais candentes para a categoria. Por que eu digo isso? Eu poderia aqui abordar um tema como a catástrofe ambiental que nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil. Né? Essa catástrofe climática que nós estamos vivendo, que está antecipando um apocalipse. Né? Algum tempo atrás que se dizia, tem que preparar porque daqui a 50 anos o clima no mundo vai estar impossível. Na verdade, isso foi antecipado em 50 anos. Né? Essa semana foi uma semana de emergência climática no Brasil inteiro, ciclone, chuva muito forte no sul, calor intenso no centro-oeste, no sudeste, seca no norte, rio na Amazônia secando, enfim. Mas não é um tema que hoje a gente vai poder tratar. É um tema de muita importância, né, que seria importante ser abordado, mas a gente quer adequar a nossa análise de conjuntura aos nossos objetivos, que seriam a gente entender qual é a combinação de fatos e acontecimentos num determinado tempo e espaço que expliquem uma realidade política, econômica e social. Então eu vou concentrar muito nesses três temas. O que a economia está dizendo? O que a política está dizendo? O que a relação na sociedade está dizendo? Para a gente interpretar um pouquinho quais são as tarefas que os servidores têm nesse momento, em particular vocês do Poder Judiciário. A palavra conjuntura significa encontro, uma combinação ou concorrência de acontecimentos ou eventos, numa dada situação ou circunstância. Ou seja, se a gente imaginar um filme, é como se a conjuntura fosse uma foto, um frame. Nós vamos parar naquele momento, e ao paralisar a foto, bom, o que esse momento diz? Mas nós não podemos perder de vista a dinâmica, porque a vida é dinâmica, a conjuntura é dinâmica, e se você para o filme, você tem a visão de momento, mas as coisas continuam andando, a realidade continua se desenvolvendo. Então a análise de conjuntura é uma coisa muito importante. E vocês, no dia a dia, mesmo sem perceber, vocês estão fazendo análise de conjuntura. Quando você recebe seu salário no início do mês e vai planejar o mês, você faz uma análise econômica. Como é que eu vou gastar? O que eu posso pagar? Posso investir? Tem que pagar a escola? Não sobrou dinheiro? Tem que fazer empréstimo? Posso poupar? Posso viajar? Não posso? Ou seja, isso é fazer análise de conjuntura econômica mais especificamente. Então esse é um tema que está presente no dia a dia, mas que muitas vezes a gente negligencia. Lá vem política, e como se o sindicato não pudesse se envolver com a política. E ao contrário, as decisões políticas são as que mais nos afetam, e em particular vocês, que são servidores do Estado. Não tem como vocês abstraírem essa dimensão, porque o que acontece nas instituições, nos poderes, influencia diretamente no custo de vida, na inflação, no salário de vocês, nos direitos de vocês, e isso é parte da vida, né? Então a análise de conjuntura ela serve para isso, interpretar os eventos resultantes das ações de atores em contextos específicos, com o propósito de orientar pautas, táticas, decisões para resoluções de problemas reais ou potenciais. E indo para o último, compreender as inter-relações das partes que formam o todo, para auxiliar na tomada de decisão e para a transformação da realidade em favor do interessado. Ou seja, a análise de conjuntura não para na análise. Ela tenta estabelecer um diagnóstico, uma caracterização, para estabelecer objetivos, políticas, ações, iniciativas. Então a análise de conjuntura é uma coisa importante, trouxe aqui 2 desenhos.
né? Quando a gente fala em correlação de forças e disputa, significa que tem conflito. Então a análise de conjuntura ela leva isso em conta, quais são os conflitos que estão colocados e como vocês, como atores desse conflito, se localizam. E ela não é as partes individualmente, ela é uma soma dessas partes, mas que dá uma globalidade diferente dessa soma das partes. As partes podem estar em conflito. E o objetivo da análise de conjuntura não é estabelecer uma harmonia, é identificar esses conflitos. E é do resultado desses conflitos que nós vamos extrair conclusões e ações para que vocês possam potencializar o sindicato de vocês, que é um instrumento de defesa dos direitos que vocês têm, tão importante na vida do trabalhador e da trabalhadora. Tá? Eu queria começar então um pouco pelo cenário da economia, gente, porque nós estamos vivendo uma situação econômica grave ainda, desde 2008, né? Essa situação ela não se recuperou plenamente, e esse ano, embora haja uma projeção de um aumento do crescimento da economia na maior parte dos países, a gente não tem uma situação de recuperação econômica, o crescimento desse ano é inferior ao crescimento do ano passado. Então está tendo uma elevação por parte das instituições multilaterais, né? Esses dados aí são do FMI, no sentido de que o crescimento econômico vai ser maior, no entanto isso não recupera, isso não ultrapassa o que foi o crescimento do ano passado. Ou seja, depois, se o Ávila quiser inclusive comentar, embora o tema da palestra dele seja outra, nós temos aqui um dos melhores economistas mais ligados ao movimento social nesse país, que é o Rodrigo. Entendeu? Se ele quiser comentar, fica à vontade, porque é uma pessoa muito mais gabaritada, né, do que a gente para tratar do assunto. Mas isso tem uma certa importância, por quê? Porque o FMI continua monitorando a situação econômica no mundo. E a partir dessa análise, ele dá algumas dicas do que ele propõe, entendeu? Então o que ele diz? Que não obstante você ter um crescimento esse ano, ela não recupera o crescimento do ano passado. Então o resultado é de queda. Então o título do material do FMI é contraditório com o seu interior. Se você fica só no título, dá a impressão de que a economia global vai bem. Mas quando você pega o documento e começa a ler, você vê, opa, peraí, é menos do que o ano passado? 0,5%, 1%? Então você tem uma situação econômica mundial que não está boa. A segunda coisa é que tem um probleminha chamado inflação, que em vários países do mundo está em alta. Então aqui do lado da Argentina está 100% ao ano, por exemplo. E a inflação leva uma corrosão dos salários, leva uma corrosão da renda e que tem impacto principalmente para a população mais pobre. Porque os rentistas, eles se refugiam no mercado financeiro e com os títulos deles, com as ações, enfim, com outras formas de remuneração, eles não perdem os seus investimentos. Já o trabalhador, o que ele tem? É salário. Então o trabalhador é o primeiro a perder. E a terceira questão que ele traz, que é logicamente qual é a receita para isso? Garantir a estabilidade financeira, que é os planos de arroxo, de ajuste nas contas públicas, os planos de controlar, né, a inflação via redução de direitos, via redução de salários. Então o FMI mais uma vez reafirma uma receita muito ortodoxa como sugestão para todo mundo. Então é importante ter isso em conta, porque esse é o paradigma, esse é o parâmetro que a maioria das economias se orientam. Né? Depois nós vamos entrar no Brasil e vamos ver um pouquinho como é que está a nossa situação. Né? Aqui a gente tem algumas imagens, né? Essa imagem é de Singapura. E o segundo elemento político que nós não podemos deixar de levar em conta é que tem uma guerra ali no coração da Europa acontecendo e que tem reflexos, que tem repercussões mundiais. Então a guerra Rússia e Ucrânia, que na verdade hoje você tem a OTAN, né, ao lado da Ucrânia, é um conflito que gera desequilíbrios econômicos. Então, preço do gás, preço do petróleo na Europa principalmente está muito desequilibrado. Você tem algumas exportações que são feitas pela Rússia, que também estão muito afetadas. O próprio crescimento econômico da Rússia, o decrescimento, na verdade, né, a queda dela no ranking dos maiores países, é reflexo da guerra, e não tem como a gente não deixar de levar isso em conta. Esse é um elemento que afeta a economia e tem reflexos no mundo. Aqui só a título de ilustração, né, as maiores economias do mundo. Você tem lá Estados Unidos, China, que é um primeiro bloco bem deslocado, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália, Canadá, e o Brasil ocupando ali a 10ª posição. O Brasil tinha perdido esse top 10, né, durante o governo do Bolsonaro, ele recuperou o top 10, e que tem muito a ver com a queda da economia da Rússia. Né? A Rússia experimentou uma queda de 12% do PIB, se não me engano, e com isso há esse deslocamento. Então, para a gente ter uma localização do que é as maiores economias do mundo hoje, o papel do Brasil. O Brasil não tem um papel secundário na economia mundial, tem um papel importante, mas tem feito opções econômicas de um papel subalterno. É um país que exporta commodities, essencialmente, é um país que investe pouco em tecnologia, né? Então essa tem sido um pouco a característica da nossa economia. E depois eu quero falar um pouquinho do que está acontecendo internamente, para a gente entender qual pode ser o impacto, por exemplo, nas negociações salariais, porque isso pode ter impacto. Perfeito? Entrando um pouco no terreno da política. Essas duas imagens. De um lado nós temos a imagem da vitória da chapa Lula-Alckmin, em outubro do ano passado.
Lula se elege com uma frente amplíssima, enfrentando a extrema-direita, o bolsonarismo, e essa frente amplíssima, ela ganha por uma pequena margem de votos, mas sobe contestada. E aqui no dia 8 de janeiro, as imagens da tentativa do golpe em Brasília. A invasão dos poderes e tudo aquilo que significou. Por que eu trouxe essas duas imagens? Porque a dinâmica da conjuntura é um negócio muito interessante, né? Quem de nós imaginaria que o resultado das urnas de outubro do ano passado seria questionado com tamanha veemência? Quem de nós imaginaria que em janeiro, logo após a posse, um grupo grande de pessoas marcharia em Brasília contestando o resultado, tentando abrir caminho para um questionamento ou para intervenção ou algo que pudesse questionar o resultado das urnas? Então, essa situação política no Brasil, ela permanece. Porque em que pese o governo está funcionando? Tá. O governo está governando? Tá. Agora, você tem uma oposição, né, vinculada a esses atos democráticos, latente, atuando. Quem acompanha aqui a realidade na Câmara dos Deputados, é uma coisa inacreditável o que acontece naquelas comissões, o que acontece nas sessões, é algo estarrecedor. Se tem algo que está me chamando muita atenção é o grau de misoginia, o grau de preconceito com as mulheres, de ataque, é um negócio assim assustador. Nós temos uma triste figura aqui de Minas Gerais, inclusive, né, está ligada à região, que é o Nicolas Ferreira, digamos assim, que cumpre esse papel hoje de ser porta-voz de posições muito retrógradas, reacionárias no interior do parlamento, e a realidade política brasileira não tem como deixar de levar em conta que segue existindo uma polarização e que não há um funcionamento dentro da normalidade democrática, com todos os limites da democracia brasileira, que não é uma democracia econômica, não é uma democracia social, mas que vinha nos últimos 30, 40 anos se pautando pelo respeito ao resultado das urnas, ou seja, por uma normalidade democrática com os limites, né, que a democracia brasileira tem. Então nós temos esse elemento político de turbulência que é importante. No entanto, no terreno da economia, o Brasil vem experimentando alguns resultados que são interessantes. Tem uma queda do desemprego, mas essa queda do desemprego tem que ser analisada criticamente, porque é uma queda do desemprego que está baseada em novas formas de cálculo pelo IBGE, em que se absorve tudo aquilo que é emprego precário como se fosse emprego. Então nós tínhamos uma situação há 20 anos atrás, em que basicamente quem ingressava no mercado de trabalho tinha a expectativa de um dia se aposentar pela CLT, com carteira assinada, ou tentava o serviço público, e tinha a expectativa de se aposentar pelo serviço público. Você tinha os autônomos? Tinha os profissionais liberais? Tinha todos esses segmentos, isso nunca deixou de existir. Hoje a realidade, a morfologia, vamos dizer assim, da força de trabalho no Brasil mudou completamente. Você não tem 2 campos mais, você tem 3. Você tem praticamente, na mesma proporção dos assalariados, uma proporção de precarizados, que são pessoas que trabalham via aplicativo, via economia própria, via MEI, e que isso é praticamente, já ultrapassou inclusive, né, os 32 milhões de carteira assinada foram suplantados por 40 milhões de precarizados. Então essa nova realidade ela tem impacto. Isso significa que a previdência do Brasil não é mais a mesma, que o acesso a serviços públicos modifica, que a precarização e a pobreza modificaram. Depois eu vou trazer alguns dados sobre isso. Então isso tem importância, porque às vezes os dados, eles mascaram a realidade social. Se você não interpreta entrando e indo a fundo neles, você pode se iludir. Ah, beleza, inflação de menos de 5%, 4% ao ano, que coisa boa, é importante. Desemprego em baixa, muito bom, mas você tem que analisar criticamente. E aqui no caso do desemprego, essa análise ela é importante para a gente entender o que está acontecendo. O mesmo caso em relação à inflação, né? Vocês veem aí esse gráfico. Todos os gráficos, gente, são de 21 a 23, tá? O mesmo período, selecionei o mesmo período para não ter confusão, digamos assim, de um período e outro, para poder comparar, e isso vai ficar à disposição de vocês. Mas tem também um processo inflacionário, em que a inflação está mais baixa, em que pese que vocês, que compõem um segmento assalariado, que a gente chama de classe média, termo que eu não gosto, porque nós temos os assalariados, dentro dos assalariados tem estratificações, mas as classes são definidas pela relação com a produção. Então nós somos trabalhadores, entendeu? Nós estamos no marco de uma classe que produz, enquanto tem gente que não produz, que vive do fruto do nosso trabalho. Nós trabalhamos para sustentar muita gente, vocês trabalham, tem gente que não trabalha. Eu parto disso. Mas a terminologia da classe média pegou, né? Tanto para identificar pequenos proprietários, quanto para identificar assalariados médios. E nessa estratificação dos assalariados médios, a inflação é bem mais alta, que é a inflação de serviços, de quem paga plano de saúde, de quem paga escola particular. Então nós temos essa contradição. Houve um decréscimo na cesta básica, uma estabilidade importante, ou até baixa de preços? Houve, e isso é muito importante. Isso, logicamente, impacta a população de mais baixa renda. Agora, para os segmentos assalariados médios, você tem uma inflação de serviços que é muito mais elevada. É o IPVA, o IPTU, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem, é o seguro do carro e que pesa mais.
E isso, inclusive, na política econômica brasileira, eu sinto que é uma coisa que está se exacerbando, entendeu? O governo tem tido políticas assertivas para a base da pirâmide, mas o setor intermediário continua ali paralisado. A tabela do imposto de renda, por exemplo, não mexeu, né? Que é uma coisa que todo mundo está sentindo. A gente é escorchado, né? Literalmente, com essa tabela que está praticamente congelada há muito tempo. Então, essa é uma situação que a gente está vivendo. Mas, em termos gerais, a gente tem esse cenário de uma inflação que está em declínio, que está baixa. Por outro lado, a taxa de juros no Brasil teve uma elevação muito expressiva de 2021 em diante. As duas últimas reuniões do Copom baixaram esses juros em 0,5% em cada uma das reuniões, mas ainda são taxas das mais altas do mundo. 12,75% é uma contradição completa. Se você tem uma inflação de 4%, 12,75% de juros, e isso se explica porque segue uma política monetária no Banco Central que está na contramão de buscar aliviar a carga sobre os assalariados, sobre os mais pobres, sobre as empresas também, que as empresas também sofrem com a taxa de juros. Você pegar um capital de giro é muito alto hoje, com uma taxa dessa, entendeu? E por outro lado, quem é favorecido? Quem está no mercado financeiro vivendo de título, de rentismo. Né? Então é isso, essa taxa de juros ela favorece em última instância a economia não produtiva. Aqui não depende do mundo do trabalho. Essencialmente é isso. Há um embate nesse momento, e eu vejo criticamente como o governo vem atuando, porque ele baixou a guarda, na minha opinião, nesse debate. O início do governo foi bem mais duro, né, nesse debate com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que tinha que baixar a taxa de juros, e parece que hoje a coisa caminha para um certo acordo, um certo consenso, de redução gradual, etc. e tal. O debate saiu um pouco da pauta. O que eu acho que é um erro, porque qualquer um aqui que precisar de um empréstimo emergencial no banco hoje, vai sentir o impacto disso na hora que pedir o empréstimo. Você vai pagar por mês a inflação anualizada. Se você entrar hoje e pedir um crédito rotativo no banco, você vai pagar 4% no mínimo. Se você for usar cartão de crédito, é muito pior, aí dá 15%, 16%, 17%, só loucura, entendeu? Então são essas idiosincrasias, né? Essas contradições da economia brasileira de quem está à frente do poder e de quem administra as coisas. Então nós temos essa questão da taxa de juros. Enquanto isso, só para trazer dados aqui que também não são animadores, nós tivemos um aumento dos lucros, né, das empresas da Bolsa de Valores, né, a B3, que é a Bolsa de São Paulo, de 4,6 bilhões a mais no primeiro semestre, tá? Nos 2 primeiros trimestres do país, o que significa 19,5% de alta. Ou seja, com todos esses indicadores, tem gente que está ganhando e está indo muito bem, obrigado. Então é importante entender que tem uma galera que continua ganhando, enquanto a gente continua aí se virando nos 30 para segurar a economia doméstica, né? Nossas perspectivas. Então eu cheguei aonde eu queria, entendeu, gente? É que o retrato da economia brasileira hoje, eu acho que o grande risco que a gente tem é de ter um retrato um pouco mascarado por esses indicadores, de que as coisas estão muito bem. Então o que eu vejo é que nós temos uma formação muito mais estrutural, uma mudança que é muito mais estrutural que está acontecendo e que está dando uma nova cara aos pobres no país. Então olha esse dado que interessante. Há 20 anos atrás, os mais pobres estavam entre os assalariados, entre as pessoas ocupadas. Então a pobreza se concentrava em gente que trabalhava. Sabe o que significa isso? A pessoa tinha carteira assinada, ela tinha INSS, ela tinha fundo de garantia, ela tinha direito trabalhista ao sair do emprego se ficasse desempregada. Hoje, a pobreza está concentrada nas pessoas que estão buscando trabalho, nas pessoas que estão desempregadas. Essas pessoas, por óbvio, elas não têm acesso a esses mesmos direitos. Elas não têm uma carteira assinada, não têm um salário fixo mensal. Ela depende de um trabalho autônomo, eventual, intermitente, como foi criado na reforma trabalhista. Então, essa nova cara da pobreza brasileira é, do meu ponto de vista, o que vai determinar se a gente vai conseguir ter políticas de inclusão ou não no nosso país no próximo período. Se não mudar isso aí, não tem jeito. Aqueles índices todos, eles mascaram o quê? Que não houve uma redução na desigualdade. Você pode ter, por exemplo, renda média mais alta. Eu vi até um dado ontem que me chamou a atenção. Se você junta renda de assalariados, renda de autônomo, renda dos servidores públicos, aí pegando todos os estratos, tá? Inclusive aqueles que ganham mais, você chega a um salário médio mensal no Brasil, uma renda média mensal no Brasil que não é baixa. Ela chega a R$ 2.700. Então, levando em conta os índices de pobreza, que tem gente que não chega nisso de jeito nenhum, você tem 20 milhões de pessoas dependendo de benefício de prestação continuada, de Bolsa Família e tudo. Se essa fosse a renda média, você teria um atenuante. O problema é que isso é a média. Quando você pega os estratos mais elevados e os mais baixos, a diferença é muito grande. Então o problema do Brasil está nessa desigualdade. Essa distribuição que é muito desigual. Ela é desumana, ela é perversa,
né? E é isso que leva a essa situação que nós estamos tendo, que se deslocou. O foco dos mais pobres não são pobres empregados, assalariados, são pobres desempregados. Então, como conclusão, eu acho que a situação piorou. Eu não posso dizer que a situação melhorou se essa é a situação. Um desempregado tem mais dificuldade de sair da linha da pobreza do que o empregado. Porque o desempregado já não consegue voltar ao mercado de trabalho, ou tem dificuldade, ou cai em desalento, né? Que são todas figuras que a gente tem estudado e tem visto aqui na economia brasileira. Então, aqui são dados também, aqui, os 10% mais pobres que querem trabalhar, 64% não estão plenamente ocupados, né? Então, assim, é isso. As pessoas querem voltar ao mercado de trabalho, não estão conseguindo. Aí são imagens de pessoas morando na rua, em Belo Horizonte e São Paulo, né, que um pouco ilustra essa situação que nós estamos aqui descrevendo. Bom, e quando a gente vai, então, para as políticas de governo em relação entre os poderes, né, a dimensão política que tem essa conjuntura, a gente vê que nós estamos tendo um choque muito grande de interesses e de políticas no que diz respeito às ações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ontem, por exemplo, teve uma notícia que me deixou muito animado. O governo isentou do pagamento do Minha Casa Minha Vida as pessoas que vivem do benefício, que recebem benefício de prestação continuada e Bolsa Família. Não todas, tá? São 4 classes, 4 categorias, né, que estão entre aqueles mais vulneráveis mesmo e que estão no Minha Casa Minha Vida. O que é uma política social fundamental. Direito à moradia é um direito essencial. Uma pessoa recebendo R$600 por mês não tem como pagar aluguel ou pagar prestação de casa. Foi uma coisa muito importante. Então, não tenho dúvida que isso tem uma relevância econômica muito, muito importante. Por outro lado, no debate, por exemplo, da reforma tributária, ficou de fora tudo aquilo que poderia dar um alento para os assalariados. Então, tabela do imposto de renda não entrou, né? Então, os assalariados médios no Brasil, principalmente, estão ajudando a pagar uma conta pesada, que não é de responsabilidade de vocês. Então, eu estou insistindo muito nisso, porque eu estou entre aqueles que quero valorizar e quero lutar e quero mais políticas sociais para os mais pobres. Eu não sou indiferente a isso, não. Muito pelo contrário. Acho que a nossa obrigação é lutar por isso, entendeu? Mas eu quero reduzir a desigualdade da pirâmide de conjunto. Não adianta os banqueiros estarem ganhando os tubos, melhorar um pouquinho o nível mais baixo da pirâmide e achatar o meio, entendeu? Que é um pouco a lógica do que está sendo preservado. É uma relação em que há ganhos relativos para quem ganha muito pouco, há ganhos que não são relativos, são muito expressivos para o andar de cima, e uma ampla camada intermediária na sociedade que vai pagando esses custos. Eu não sei como é que vocês sentem isso, entendeu? Mas eu, assim, pelos dados, pela análise que eu tenho feito, acho que essa é uma característica e acho que é um pouco o que orienta as políticas de governo nesse momento. O problema é que, na contramão disso, nós não temos gente propondo mais políticas sociais. Nós temos uma Câmara e um Senado que, ao contrário, querem voltar com uma pauta cada vez mais liberalizante, de ataque a direitos, de ataque ao serviço público. Então, a exigência que está tendo em toda essa campanha é pela volta da reforma administrativa da PEC 32, que nós conseguimos arquivar no período passado e foi uma conquista importante, porque privatiza o serviço público, quebra a perspectiva da carreira, ela afeta por demais os direitos dos servidores, né? As avaliações ficam discricionárias, a possibilidade de entrada lateral no serviço público, ou seja, a PEC 32 introduz uma série de mecanismos que vai quebrando a lógica de um serviço público voltado à população, aos mais carentes, aos mais pobres, né? Com a desculpa de que tem privilégio, que o servidor público é um privilegiado, é um marajá, coisa que a gente conhece desde a época do Collor, aí os mais antigos, né? Desde a época do Collor, é um discurso corrente nos governos. Então nós temos tido um Congresso que tem se batido muito dessas pautas. Não sei se vocês viram essa semana, o Supremo Tribunal Federal enterrou o marco temporal protegendo as terras indígenas, né, os povos originários, o que é uma medida de proteção ambiental também no Brasil. Porque já está identificado que as terras que os indígenas estão lá, elas estão mais protegidas da degradação do que aquelas que a mão do agronegócio, da mineração, de outros segmentos entrou, entendeu? E o Senado vota um projeto que acaba com o marco temporal, ou seja, uma provocação, entendeu? Então nós estamos vivendo um momento na política brasileira em que essa coisa de separação de poderes, né, essa coisa das funções de cada poder, isso está absolutamente colocado de lado. Porque há um segmento conservador de extrema-direita, muito organizado, que está em todas as instituições e que luta pelas suas posições o tempo inteiro. Não quer largar o osso. Perdeu a eleição, mas não quer que se governe cumprindo aquela pauta social que foi o que diferenciou o Lula do Bolsonaro. Independentemente aqui das opções, quem votou em Lula, quem votou em Bolsonaro, havia 2 programas muito diferentes em debate. Um programa de recuperação da economia, de distribuição de renda, de recuperar o espaço do Estado, e um outro que era ultraliberalizante, que se materializava
no que foi o Campos Neto no Banco Central e o que foi o Ministério da Economia. Né? Então, assim, você tinha essas duas expressões de lideranças econômicas do governo anterior. O Banco Central continua, né? Porque ele tem um mandato por um prazo que é determinado. O banco... Isso, exato. No período do governo do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso criou que eles chamam de tripé, né, da macroeconomia, que é o que segue de pé até hoje. Então a autonomia do Banco Central é outra. Você tem um mandato, o presidente que é indicado é sabatinado, e o mandato dele ultrapassa o mandato do presidente da República. Então você não tem um casamento, entre aspas, político mais. Né? Porque poderia ser indicado, mas que coincidisse. Mandato do Banco Central com o mandato do presidente. Não coincide. Mas tem um período em que o presidente do Banco Central fica. Então o Campos Neto continua no Banco Central nesse primeiro ano do governo do Lula. E, como tem autonomia, ele se orienta pelas votações que são feitas no Banco Central em relação à taxa de juros, por exemplo. Então o governo foi eleito dizendo, vou baixar a taxa de juros. E não baixou 1% até agora. E posso falar para vocês uma coisa? Eu presto consultoria para vários sindicatos de trabalhadores da Petrobras. E uma das coisas que a gente estuda é o fundo de pensão deles, né? Que é a Petros. E o primeiro resultado, gente, que essa baixa dos juros deu é um ganho na especulação, na aplicação financeira violento. Todos os fundos de pensão, Petros, Previ, pode ser que Funpresp esteja fazendo a mesma coisa, eu já não sei, tá? Vocês que vão falar a respeito do assunto, Funpresp eu acompanho menos, né? Acompanho mais os outros fundos, retiraram os títulos que estavam marcados na curva, e é tudo marcado, e retirou e fez nova negociação para daqui 2050 com IPCA mais 5% de juros. Então essa queda dos juros resultou numa possibilidade de ganho financeiro absurdo. Então essa semana eu estava dando curso lá para os companheiros, né, do Fórum Baiano em defesa da Petrobras. Eu falei, gente, olha que contradição. Nós estamos aqui dizendo, tem que baixar a taxa de juros. E a primeira coisa que nós fizemos na hora que baixou o juro foi tirar o título que estava marcado de um jeito, recomprar e revender e recomprar do próprio governo com uma outra taxa que é de 5% de juro real ao ano. E que vai garantir isso até 2050. Olha a contradição que nós estamos vivendo. A gente utilizou um mecanismo, né, de rentabilidade que é legal, não é ilegal, mas que é uma manobra especulativa evidente e que todo mundo está fazendo e que os fundos de pensão estão fazendo. Olha a contradição que nós estamos vivendo, entendeu, gente? Porque é isso. Essa inflação alta, ela abre possibilidade de se ganhar muito dinheiro na especulação. E até os nossos fundos de pensão, eles estão utilizando isso. Mas assim, eu nem vou muito a fundo na discussão não, senão eu saio da sala e paro de dar aula. Porque você está aqui para defender o nosso patrimônio. Mas eu sou um defensor da Previdência Pública, em primeiro lugar. Né? Se a gente tivesse uma Previdência Pública, como já tivemos no Brasil há 30 anos atrás, em que você tinha um teto de benefício de 20 salários mínimos, a parcela que ficaria para a Previdência Complementar seria muito menor, seria muito mais equilibrada. Eu acho que o problema não é a Previdência Complementar, é o desmonte da Previdência Pública que está sendo feito. Então, eu não sou contra a Previdência Complementar, porque ninguém é obrigado a se aposentar e ganhar metade do que ganhava quando estava na ativa. Isso, obviamente, tem um impacto na vida da pessoa muito violento. Mas não pode ser entendido isso sem se olhar para a Previdência Pública, né? Que está sendo desmontado, que está sendo feito com o INSS, com os proventos, aposentadoria, idade, né? Tudo que está sendo feito do Brasil. Bom, um breve comentário, acabei entrando na outra palestra, né? Então, gente, esse debate está ali, eu trouxe essas imagens aí do Pacheco, presidente do Senado, que cravou duas nas últimas semanas, né? Pacheco, que parecia o mais colaborador, né? O mais bonzinho, ele permitiu esse negócio do marco temporal, que eu particularmente acho um escândalo, uma provocação, no momento em que a matéria está sendo julgada, né, no STF, e essa defesa, essa exigência da volta da PEC 32, que é algo que não está no programa do governo, não está. Isso foi terrível, né? E a PEC 32, gente, das informações que eu tenho, aí vocês que estão mais diretamente no sindicato, talvez tenham até mais informação do que eu, mas é que o governo, na verdade, ele queria criar mesas temáticas, ou GTs, que iriam tratar de aspectos pontuais de reforma administrativa, mas não globalizar num projeto como foi a PEC 32, que é um projeto muito amplo. Nós debatemos bastante, né? Eu falei bastante, acho, da PEC 32 aqui com vocês, em várias rodadas que nós fizemos, o quanto que ela era perniciosa. E querem pautar o governo. Então, Lira, Pacheco, etc., eles vão criando demandas legislativas, trazendo temas, pautando, que estão na contramão daquilo que foi a vontade popular. A população, quando votou, ela votou porque não queria a PEC 32. Ela quer serviço público mais amplo. É isso que nós queremos. Nós queremos mais assistência social, queremos mais política de proteção e não menos. E queremos mais garantia para que o servidor possa fazer isso com independência e com autonomia. Porque se o servidor não tem autonomia, não tem independência, ele não vai denunciar os desmandos, não vai denunciar os problemas.
Então a gente defende estabilidade por isso, não como privilégio, mas para que o servidor possa desempenhar a sua função sem qualquer risco. Então o PEC 32 é o tema que está aí com muita força. O outro tema, gente, que está colocado com muita força, aí é da parte dos governos estaduais de oposição ao governo federal, que é o tema das privatizações. Não é uma coincidência que em São Paulo, né, o prefeito e o governador estão tocando um projeto de privatização do metrô, da Sabesp, de outras instituições. Fabiano depois pode nos ajudar, né, que é de São Paulo, seguramente tem mais informações sobre isso. E não é coincidência que em São Paulo está ocorrendo esse processo. Está tendo inclusive lá um plebiscito, viu? Uma iniciativa muito legal que os sindicatos estão fazendo e estão com uma paralisação contra as privatizações marcada para o dia 3 agora. E em Minas, o governador Zema tem tido a mesma iniciativa, que é de mandar um projeto que abre caminho para privatizar Copasa, CEMIG, etc. No caso da CEMIG, gente, é mais grave, porque a Constituição Mineira ela tem um artigo que estabelece que a CEMIG só pode ser privatizada mediante um plebiscito popular que autorize. E o Zema está buscando uma saída para burlar a Constituição Mineira e privatizar a CEMIG, que é uma das maiores empresas desse país. Todo mundo sabe a importância, né, que tem a CEMIG, é uma empresa lucrativa, além de cumprir o papel social. E o caso da Copasa eu acho que é mais grave, porque no caso da Copasa é um processo de sucateamento que está acontecendo e que já está levando à falta de água em alguns lugares, a privatização em alguns municípios, a uma elevação das tarifas absurdas. Eu tenho acompanhado Ouro Preto, por exemplo, que é a Saneouro, né, que assumiu. Gente, Ouro Preto dá água por debaixo das pedras. Quem já foi aqui em Ouro Preto, você anda em alguns lugares que a umidade é tanta, tem tanta água que sai pelas pedras, eu não estou brincando. E eles tiveram a coragem de estabelecer tarifas que chegaram a ser 1000%, 10 vezes mais do que o valor original. Tem gente que de um dia saltou de 50 para 500 e não consegue pagar, entendeu? Então a privatização da água, que é um ativo fundamental, né, na modernidade, está colocado. E não sem coincidência, esses dois governadores, que são governadores de oposição, eles têm se pautado por essa orientação. Agora, na semana que vem, no dia 3, está previsto um dia nacional de mobilização, com atividades que estão previstas, principalmente nas capitais, mas também no interior e em muitos lugares, que vai estar justamente trabalhando esses temas. Não a reforma administrativa, não as privatizações, ou seja, tentando estabelecer um contraponto, né, um contraponto importante dos movimentos sociais em relação a essas políticas. Eu dei uma olhada rápida na pauta, acredito que o tema vai perpassar, mas não tem uma mesa específica sobre isso, né? Então eu puxei aqui para a minha, porque eu acho que o sentido da análise de conjuntura é a gente se preparar no sentido de quais são as ações que estão colocadas. Então vocês têm, evidentemente, a negociação de vocês, né, esses GTs, mesas temáticas que foram formadas. O que eu tenho visto é muita reclamação, que tem sido mais enrolação do que negociação. Então acho que é um tema que pesa para vocês. E, logicamente, que essas alianças que o governo federal tem feito com o Centrão, com o Lira e outros, isso pesa, porque você está juntando água e óleo, um governo que foi eleito prometendo ter uma outra relação com os servidores, e um sujeito que é reconhecidamente, historicamente, de uma família que é anti-serviço público, que é o Lira, todo mundo sabe disso, e que no Congresso sempre teve relações muito promíscuas. Que o Centrão é isso, o Centrão é um grupo de parlamentares que acaba tanto na base de todo o governo, mas na base da negociação de cargos. Agora, por exemplo, estou exigindo a presidência da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica está presidida por uma companheira sindicalista, entendeu, de tradição. Enfim, você tem o banco mais social do Brasil é a Caixa Econômica, não é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um papel muito importante. Mas quando você pega, por exemplo, lá, o financiamento da agricultura, 80% vai para o agronegócio, 20% para a economia familiar, para a agricultura familiar. Quando você pega a Caixa, gente, todos os auxílios, bolsas, tudo é pago pela Caixa. Então, o banco que cumpre esse papel no Brasil é a Caixa Econômica. E o Centrão quer tomar conta, que é as 11 vice-presidências, que é a presidência e as 11 vice-presidências. Então, essa opção dessa governabilidade a frio, ela tem consequências. O que nós estamos vivendo no Brasil é que, na verdade, o Poder Judiciário é quem tem tido um protagonismo no enfrentamento a essas questões. A tentativa do golpe do 8 de janeiro, ao tema do marco temporal, um tema muito polêmico, mas que é um tema de saúde pública, que é o direito das mulheres de disporem sobre o próprio corpo, e o tema do aborto até o 3º mês de gestação. São todos temas que o STF é que está comprando a briga, né? Estamos tendo também algumas decisões importantes no que diz respeito às relações trabalhistas. TST votou há 15 dias atrás um processo que envolve a Ambev por assédio moral coletivo e considerou como assédio estrutural.
uma coisa muito importante. Se a gente tiver oportunidade, a gente volta aqui um dia para discutir isso, porque o assédio moral, que virou uma praga no setor privado e no setor público, ele não tem mais aquele escopo do assédio individualizado. Esse ele existe, mas o assédio hoje ele está institucionalizado, porque as pessoas têm que cumprir metas, elas têm que dar conta de garantir a produtividade das empresas, isso é assim em tudo quanto é lugar. E essa decisão é emblemática. A gente tinha tido uma decisão, há coisa de uns 10 anos atrás, contra o Banco Santander, que era do call center, né? Que eles obrigaram vou falar as meninas, porque a maioria eram mulheres jovens, né? Negras de periferia, obrigavam essas meninas no call center a vender produto. Tinha uma meta de venda de produto, quando a função delas era resolver problema. Eu ligava no call center do Santo André, olha, tive aqui um valor que foi lançado na minha conta que está errado. Ela resolvia, o senhor não quer aproveitar para fazer um cartão de crédito? O senhor não quer aproveitar para comprar um título de capitalização? O senhor não quer fazer um seguro de vida? Então isso gerou uma condenação por dano moral contra o Santander na época, mas que foi simbólica. Essa condenação da Ambev agora é uma condenação de 500 milhões de reais, que vai para o Fundo de Combate ao Trabalho Escravo e Formas Análogas à Escravidão do Ministério Público do Trabalho. Então é uma decisão emblemática, né? Pressão por metas da empresa, pressão por vendas, e sabe aqueles cartazinhos funcionários do mês? Que repartição pública não tem muito isso, né? Mas no setor privado tem muito isso. Funcionários do mês, quem bateu a meta, quem é o melhor. Você tinha também os incompetentes, os preguiçosos, os indolentes e tudo mais. Então isso levou ao adoecimento de um trabalhador que entrou na justiça. Rapidamente para contar, porque esse caso é importante, os sindicatos têm que se apropriar disso. Já partindo aqui para o encerramento. Qual foi a defesa da Petrobras, da Ambev? Não, isso é uma questão individual. Brincadeiras no ambiente de trabalho acontecem, isso não pode ser definido como assédio e tudo mais. O TST falou, não, isso é assédio. Isso é assédio porque constrange, gera sequela, gera adoecimento, etc. e tal. Ah, beleza, então o caso é individual, vamos resolver no âmbito da indenização. O TST veio, não, isso não resolve no âmbito da indenização individual. Esse assédio moral ele é coletivo, ele é institucional, ele é estrutural, porque ele orienta a atuação da empresa, a orientação das chefias, constrange os empregados do chão da empresa a cumprirem metas que são absurdas e se submeterem cotidianamente a essas brincadeiras e piadinhas. Então as brincadeiras e piadinhas são o reflexo de uma política internalizada pela empresa. Não é uma iniciativa, sei lá, brinquei com o Fabiano. Ô Fabiano, adoro teu cabelo, acho teu cabelo lindo, entendeu? Ô Fabiano, puxa vida, como é que eu faço para ter um cabelo igual ao seu? Você está usando algum produto? Sabe como? Isso é uma brincadeirinha que, no âmbito da minha amizade com o Fabiano, eu posso até fazer. Mas não era isso. Pô, você é um bosta ralo, não vende nada, hein? Incompetente, vamos perder aqui a participação nos outros resultados porque você não foi. Então, essa decisão ela é emblemática, porque é a tese que a gente que trabalha com essa área vem defendendo, gente, há anos. Não existe o assédio moral, embora se materialize individualmente, ele não é uma conduta individual. É óbvio que a característica do chefe, do gestor, pode potencializar isso, mas ele virou política de gestão. Esse aqui é o termo. O assédio moral hoje, ele está institucionalizado. E o termo, inclusive, cunhado pela turma que julgou, gostei muito, eles chamaram de assédio moral estrutural, que era um termo que eu não usava. Eu usava o institucional, o organizacional e o empresarial, nas minhas palestras sobre assédio moral. Agora eu vou usar o estrutural, porque agora virou jurisprudência. Foi julgado, é uma coisa pequena, mas eu acho que é muito relevante para uma coisa que é o mal do século, né? O assédio moral tem levado ao adoecimento, tem prejudicado demais nossos companheiros por conta da política das empresas. Então aqui o dia 3 eu fiz uma referência, né? Sim, sim, sim. Sim, sim. Esse modelo... Sim. 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 E você tem um processo eletrônico que funciona em 24 horas, né? A sessão não abre nem fecha mais. Isso tem muita decorrência, gente. Assédio moral virtual, que é um tema que generalizou. Essa questão de muita gente estar trabalhando em casa, desrespeito à jornada. Enfim, são todos temas que a gente pode, em um outro momento aqui, abordar, mas a Joana está certa. Você teve uma coisa que foi construída a partir do setor privado, isso está muito ligado às reformas estruturais dos anos 80 e 90 no mundo, ao modelo toyotista de produção no interior das fábricas, e esse modelo ele foi transportado ao setor público com isso, metas de produtividade, avaliação de desempenho, né, com tudo aquilo que vocês estão enfrentando de alguma maneira. A reforma administrativa no Brasil, ela quer transformar isso em lei, ela quer transformar isso em regra de Estado, em regra garantida constitucionalmente. Esse é o principal perigo dela. Ela muda completamente a visão de serviço público que nós temos hoje. É a PEC 32, que tá parada, mas que o Pacheco
quer voltar com ela e está pressionando o governo. O Lira quer voltar. Os dois, né? Os dois estão juntos nisso aí. O Pacheco teve uma fase que parecia... Não, esse aqui é o problema. O Pacheco parecia estar numa fase de mais tolerância, mais diálogo. Ele começou a botar as asinhas de fora. Então o marco temporal foi do Senado. O marco temporal foi mas a PEC 32 também. Então já tem que ficar atento, né? O Senado, que vinha tendo uma postura mais equilibrada, enfim, teve 2 momentos, pelo menos, em que ele comprou briga, né? Então tem que ver como é que vai comportar. Só para encerrar mesmo e abrir para vocês, gente, disso vão decorrer as tarefas do sindicato. Eu não estou aqui, evidentemente, para pautar o sindicato politicamente, não é meu papel, né? Isso é papel de vocês, da direção, dos delegados, né? Até fiquei vendo, o sindicato está elegendo diretor de base agora, né? Pô, muito legal. Esse é outro tema que nós debatemos muito, gente. A deficiência do sindicalismo brasileiro de não ter organização de base. Parabéns de novo ao sindicato de estar tendo atenção para isso é muito importante. Você não vai ter lá 17 diretores do sindicato que vão dar conta de cobrir, sei lá, 300 comarcas que deve ter em Minas. Vocês não vão dar conta, é muita coisa. Mais de 350, não vai dar conta. Então a organização de base é muito importante, muito bom que isso está ocorrendo. Mas o tema hoje central é o tema da resistência, que é construir a resistência nas ruas, nos locais de trabalho e no parlamento. Por que eu destaco esses 3 espaços de construção da resistência? Porque só no parlamento, sem mobilização de base, não vai dar certo. Só discussão na base, sem mobilização de rua e sem negociação no parlamento também não vai dar, entendeu? E só a mobilização de rua desvinculada da organização de base é evento de superestrutura, não adianta. Tem que ocupar todos os espaços. Então isso é um desafio enorme, porque nós ainda estamos no momento de baixa da mobilização social no país. A gente não recuperou. Mas eu acho que essas mudanças que houve na superestrutura política e tudo mais, elas nos ajudam. Então o nosso grande desafio é tentar buscar construir esses espaços, essas alternativas, elaborar as nossas pautas, elaborar as nossas reivindicações, apostar na unidade, muito importante que está sendo feito em São Paulo. Aqui em Minas, viu, Fabiano? Nós vamos copiar vocês, está sendo construído um plebiscito popular, ele está na fase agora da organização, que são plenárias regionais, reuniões com ativistas, criar massa crítica contra a privatização da CEMIG e da Copasa. Muito importante que o Citraeng entre nisso, porque é um sindicato que tem capilaridade, um sindicato estadualizado para ajudar nisso. E vai ser de 21 de abril a 1º de maio do ano que vem, esse plebiscito em todo o país, em todo o estado de Minas Gerais. Então nós estamos copiando o exemplo de São Paulo, porque nos parece que é uma coisa boa, no momento em que você não está tendo grandes mobilizações, não está tendo grandes greves, mas que te permite ter um diálogo, ter um debate e ir fomentando as coisas. Acho que tem que introduzir a reforma administrativa nisso, para ter uma unidade entre os servidores federais com o restante da população. É um tema que é espinhoso, é difícil. A ideia arraigada na cabeça da população, porque os governos batem muito, é de que servidor público é privilegiado. Então tem que ser um trabalho constante enfrentar isso, mas nós não temos que ter medo, de fazer esse debate e encará-lo. E aí os desafios estão postos, estão colocados para o próximo período. Não é uma luta fácil, mas evidentemente vocês têm condições, com a organização de vocês, com o sindicato que vocês têm, de encarar esse desafio. Deixa eu parar aqui que eu ultrapassei 10 minutos do tempo que eu tinha pensado. Obrigado. A gente pode passar para a Elimara para as perguntas, dúvidas e observações. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar o crachazinho aqui. Ô Igor, você pega os crachás para mim? Alguém mais, gente? Você leva o microfone? Carlos Wagner. Tem mais alguém, gente, que queira fazer pergunta? Então agora nós vamos para as perguntas, tá? Carlos Wagner. Aqui, né? Tá certo. É cacau, mas o seu tema é árido, não é doce, não. Parabéns pela palestra, viu? Muito boas palavras. Eu queria só porque você falou em assédio moral e você foi absurdamente desrespeitado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu queria que você, se possível, falasse isso pra gente, porque eu fiquei incomodado com aquilo lá, entendeu? Só isso mesmo, tá?
Carlos Augusto dos Santos. Bom dia a todos, né? Meu nome é Carlos Augusto, sou representante do Sindreceita, que é o Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal aqui em Divinópolis, né? Estivemos juntos aí, né, Alexandre, quanto à PEC 32, tivemos uma vitória excelente, né, cara? Graças a Deus, e vamos preparar para a próxima agora, né? Cacau, primeiro parabenizar pela palestra, excelente a sua análise de conjuntura, mas assim, eu acho que você não abordou um tema hoje que é caríssimo para o sindicato, que é a questão do teletrabalho. Eu vi ali naquele último slide seu, você falando sobre resistência no trabalho, né? O desafio nosso hoje é levar essa resistência aos colegas, né, auxiliados, porque o nosso local de trabalho hoje é a nossa casa, né? Eu já trabalho em teletrabalho há 4 anos e esse é o grande desafio nosso. Dessa eu gostaria que você pudesse falasse alguma coisa para a gente. Tá? Outra coisa, é uma questão que me chama a atenção, você está falando do Pacheco, né? Mas essas questões todas, a gente sabe o motivo dessas intervenções que eles fazem, né? Isso aí é moeda de troca. Quando você vê o Congresso apresentando esses projetos mirabolantes aí, você pode ter certeza que isso é moeda de troca. Eles estão querendo que o governo venha conversar com eles para poder fazer essa... justamente, igual o caso da Caixa, né? Esse aí é um tema emblemático que nós temos. Claro, todos eles. Obrigado. Agora eu chamo o Fabiano, da FENAJUF. Então, inicialmente, parabenizar aí o Cacau aí pela exposição, muita habilidade para abordar um espectro muito amplo de temas, assim, de uma forma muito conectada, realmente muito boa a exposição e as provocações. Queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a questão do plebiscito que está rolando lá em São Paulo, uma iniciativa, inclusive, da qual o Sintrajude está participando, que tem aí, inclusive, um calendário, né, e tem o dia 3, que foi tirado como um dia nacional de mobilização. A gente teve recentemente uma área híbrida organizada pelo FONACEF, FONACAT e pelas centrais sindicais. Eu vi até que o Cacau pegou uma fotinho lá daquela atividade. Estava lá. Mas assim, ali a gente tirou esse calendário do dia 3, inclusive com uma indicação de uma nova plenária para o dia 7, acontecer de forma presencial em Brasília. É muito importante, inclusive, que o Citraeng faça um esforço assim, para se fazer representar nessa atividade. E assim, a mobilização nesse momento, ela necessariamente vai precisar construir novamente a unidade que a gente teve naquele período da luta contra a PEC 32. Ali eu acho que é muito importante a gente resgatar. A gente teve uma luta que foi construída de forma unitária pelo conjunto das centrais sindicais, mostrando a força que a unidade da classe trabalhadora tem, né, com todas as dificuldades. Nós estávamos ainda num período de pandemia, né, mas enfrentando todas essas dificuldades, com uma posição clara, uma posição firme, né, de contrariedade àquela proposta que visava destruir o serviço público. A gente conseguiu derrotar naquele momento. E agora, claro, tem essa ameaça do retorno. E aí, Cacau, eu gostaria de assim, ouvir alguma reflexão adicional sobre essa questão, porque há duas questões que estão colocadas.
Primeiro que, assim, tem algumas contradições em relação ao governo, porque a gente sabe que há pressões muito fortes, né, do sistema financeiro, dos grandes grupos econômicos, do agronegócio, do empresariado, né, dessas empresas de terceirização. Então, a gente sabe que essa presença é muito forte e a reforma administrativa ela tem um olhar justamente para privatista e de precarização das relações do trabalho no serviço público. A gente sabe que isso é o que está por trás. E aí, a questão que eu quero levantar aqui, Cacau, é a seguinte: o governo já tem sinalizado de discutir, sim, uma reforma administrativa, que não é a PEC 32, a gente sabe que a PEC 32 precisa ser enfrentada a qualquer momento que alguém falar PEC 32, a gente tem que estar lá para dizer não, né? Mas, assim, o governo tem falado de fatiar, né, uma reforma administrativa. O que seria isso? Qual é a perspectiva que está colocada em relação a isso, principalmente sob o prisma do concurso público e da estabilidade, né, que eu acho que é uma questão que é muito sensível aí para os servidores. E a outra questão é a seguinte: nessa atual conjuntura a gente vê, é claro, uma preocupação, e é acertada, de que com tudo que a gente passou frente àquele processo do governo Bolsonaro, do ascenso da extrema-direita, há uma preocupação de que nós não queremos fortalecer esse movimento em hipótese alguma. Mas aí há uma contradição, porque o movimento sindical, em especial, tem tido dificuldade de se apegar às pautas, e há uma preocupação excessiva de que a gente não pode contrapor o governo, né? Sendo que o governo, nesse momento, está sendo pautado por outros grupos, né? Como eu falei, é o agronegócio, o sistema financeiro e tal. Então, isso traz uma contradição muito, muito grande. Qual é a perspectiva que a gente tem de construir, mais uma vez, um movimento unitário, como foi aquele da luta contra a PEC 32, nesse cenário um tanto mais desafiador, né, onde existe essa preocupação, né, de não fortalecer a extrema-direita, mas que a gente também tem as nossas pautas sindicais. Como é que a gente faz esse equilíbrio e qual é a possibilidade que a gente tem de construir um movimento unitário como aquele da PEC 32 nesse cenário? É isso. Tivemos já 3 perguntas, né? Você quer responder essa bateria? Tá, senão fica muito longo. Não, gente, muito boas as perguntas. E vou tentar nessa primeira parte aqui, para não demorar muito, né? Vai ter uma segunda, me pautar pelas questões que foram trazidas. Primeiro, sobre a pergunta da questão da Câmara. Aquilo foi um momento de uma votação e um debate que estava acontecendo na Câmara de BH, em que um grupo de professoras e pais de alunos estavam acompanhando desde as galerias, porque era uma pauta de interesse, né, da comunidade e das professoras. E a Câmara de BH é uma Câmara muito conservadora, tá? De 41 cadeiras, você tem 7 parlamentares que você poderia botar um rótulo de progressista, os outros 34 são muito conservadores ou ficam em cima do muro, uma dificuldade muito grande. E havia manifestações nas galerias, como é normal em qualquer processo de discussão. E o presidente da Câmara de BH, ele resolveu retirar à força das galerias as professoras. E investiram contra a Diana, que é uma dirigente sindical do Sindirrede de BH, e foram 4 homens, assim, parrudões, fortes pra caramba, foram tentar tirar a Diana, e aí a gente interveio no sentido de que isso não ocorresse, entendeu? Aí o resultado é que os homens foram presos, né? Eu, o Felipe, o Pedro conseguiu escapar, mas eu e o Felipe fomos parar na delegacia por conta disso. Então eu acho que é um pouco a expressão desse autoritarismo, né? Que é marca também da direita, que quando começa a perder o debate político apela para a repressão. Mas o processo acabou ficando paralisado, era até interesse nosso que ele andasse, que a gente queria responsabilizar o presidente da Câmara, e o próprio juiz que recebeu falou que, o delegado que recebeu falou que não tinha elementos suficientes para abrir, teria que, enfim, para instaurar o inquérito, e, enfim, está parado nesse momento. Sobre os temas trazidos para cá, primeiro, excelente a lembrança no que diz respeito ao tema do teletrabalho, de fato teve ausente. Esse é um elemento que está se tornando um elemento também estrutural na configuração do trabalho de muitas categorias.
Não que isso seja novo, né? O trabalho remoto está legislado no Brasil desde a CLT, que é de 43. Mas isso ganhou uma importância muito grande no período da pandemia. Isso já vinha de experiências anteriores em outros países. Por exemplo, legislação específica sobre o teletrabalho, a França tem, a Itália tem, a Alemanha tem, a Espanha tem, Portugal tem, desde 2002, 2003. Então, assim, é coisa de 20 anos atrás que está sendo tratado na Europa. E aqui nos pegou completamente desarmados. Então, houve uma legislação que tratou do teletrabalho, aquele que é mediado, né, pelas tecnologias de informação e comunicação, que é algo muito amplo, muito genérico. Hoje, a nossa vida é mediada por essas tecnologias. Aqui nesse aparelho está o meu banco, meus documentos, meus contatos, tudo está aqui. Se alguém pegar e tiver acesso, minha vida está aqui dentro. O cara me destrói em meia hora, se for hábil. E qualquer um de vocês está nessa situação. E isso proliferou numa série de iniciativas das empresas que foram descobrindo, empresas e órgãos públicos, que foram descobrindo ao longo da pandemia que esse negócio era muito legal. Ah, o Arthur está aqui, que bom. Tudo bom, Lobato? Então, foram descobrindo que se economizava dinheiro, que as pessoas produziam melhor sem o chefe em cima delas, que o ponto eletrônico, né, o chefe eletrônico, a marcação do outro lado do computador, cumpria efeito, as metas eram cumpridas de maneira melhor, e isso gerou, inclusive, uma onda de assédio moral virtual, o que nos obrigou a ter reivindicações, né, como a desconexão, enfim, todos os temas, né, tem a parte de saúde que vai ter aqui, não vou adentrar muito, embora eu adore esse tema, que acho que é um dos temas centrais também da pauta dos sindicatos, tenha tido isso. Então, o teletrabalho, ele veio como a perspectiva do ponto de vista das empresas e também agora dos órgãos públicos de ficar. No judiciário, vocês têm que ter muita atenção para o que o TJ de Santa Catarina está querendo fazer, que é de implantar praticamente o teletrabalho para 90% dos servidores daquele tribunal, daquela justiça. Tem que ficar muito atento. Eles já estão fazendo experimentos em que todo mundo trabalha de casa e passa uma vez por mês uma plataforma comum, um coworking, em que o cara não tem sequer uma cadeira fixa para ele. Então faz uma filinha do lado de fora, cada um tem 20 minutos para entrar e prestar conta. Uma loucura, um desrespeito completo. Isso quebra a sociabilidade do trabalho. Isso, evidentemente, embora não fosse a intenção inicial, traz novos desafios para os sindicatos, no sentido de mobilizar essas pessoas que estão em casa. Não que impeça a mobilização, tá? Porque durante a pandemia nós tivemos greve sanitária de gente que não queria o teletrabalho e de gente que queria o teletrabalho. E os sindicatos tiveram capacidade de organizar. Então não é que seja uma situação sem saída, mas de fato são novos desafios que exigem dos sindicatos ter uma atenção na forma de organização das pessoas, nas novas formas de exploração do trabalho, nas novas formas de adoecimento, no assédio moral e uma série de coisas. Para além dos prejuízos econômicos que todo mundo sabe. Você pagando a sua internet, a sua conta de luz, o computador novo que você comprou, essa coisa toda, que está tudo da sua conta, né? Sai da empresa. Eu acompanho muito Petrobras, já falei aqui. A Petrobras, ela desativou o funcionamento de 14 torres do país, prédios administrativos. Uma economia absurda, para dar 120 bilhões de dólares e distribuir isso em dividendo para acionista, entendeu? Simplesmente isso. Agora há uma negociação com o novo governo de volta de parte dessas torres, para que as pessoas voltem ao presencial, mas vai ser um sistema híbrido, porque também os trabalhadores foram ganhando muito pela ideia de que é melhor ficar em casa. Ou no máximo ser híbrido. Eu tenho um tempo em casa, que aí eu organizo meu tempo, eu não preciso trocar de roupa, eu não pego o transporte que é péssimo, que são todas contradições reais. Né? Então esse é um tema que seguramente vocês estão tratando e que tem essa relevância e não está específico ao serviço público, está geral. Eu participei dia desses do seminário de campanha salarial da Confederação Nacional dos Trabalhadores da área de alimentação. E levei o tema do teletrabalho de maneira despretensiosa. Conforme a gente foi apurando, eles têm mais de 30% na alimentação de pessoas trabalhando de casa. E isso gerou toda uma parte da pauta de reivindicações, de indenização, de direitos, de gratificações e etc., que eles não estavam olhando. Então temos que ter muita atenção. O tema das campanhas salariais, teve uma coisa que eu não falei importante. A gente está muito crítico ao governo pelo que ele está fazendo da negociação com os servidores, está enrolando, está muito ruim, mas teve um pontinho fora da curva semana passada. Fechamento do acordo salarial dos Correios, que tem que ser a nossa referência. Foram restituídas 37 cláusulas que haviam sido perdidas no julgamento do dissídio coletivo. Resultado histórico, gente. Foi uma das maiores derrotas que eu me lembro da minha vida, esse julgamento dos Correios, desse dissídio do TST, que simplesmente limpou a convenção coletiva deles, o acordo coletivo deles, que já tinha décadas, de 37 cláusulas com inúmeros direitos ali. Isso foi restituído,
categoria está super feliz. Nós queremos o mesmo relacionamento respeitoso com o serviço público. O mesmo. Entendeu? O mesmo. Isso tem que ser o mínimo. Esse lixo de retirada de direitos tem que ser varrido. Então, acho que é uma referência para vocês, inclusive, para cobrar do governo, porque, logicamente, uma empresa estatal, ela segue diretrizes, que são diretrizes gerais do governo. Então, não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Correios. 37 cláusulas foram restabelecidas no acordo coletivo deles, que eles tinham perdido no julgamento do TST. Sim. Então, eu acho que parte do debate tem que ser esse, tem que ter uma isonomia nisso. Porque essa coisa de dividir para reinar, isso é tática velha, né? Que todos os governos aplicam, né? De jogar servidor contra o outro. Daí a pouco o servidor não está olhando para o gestor e cobrando dele. Está olhando para o colega do outro segmento, ele teve 12 e eu só tive 8, entendeu? Então, é tática diversionista, né? Para dividir entre nós. Então, muito importante ter atenção para isso. E sobre o tema, gente, da reforma administrativa e a relação com o governo, eu acho que a gente já teve uma experiência com os primeiros governos do PT aqui no Brasil, 2003 com Lula 1, né? E depois Lula 2, Dilma e o segundo da Dilma, em que o tema da independência dos sindicatos frente ao governo é essencial. Independentemente da votação da eleição passada, que tinha uma candidatura de extrema-direita e teve uma candidatura de oposição de ampla unidade, imaginemos, gente, que o Alckmin é o vice. A gente não esqueceu disso. Quem votou sabia disso, eram os limites da realidade política colocada. Então, o tema da autonomia, o tema da independência frente ao governo é fundamental. O sindicato não pode ser chapa branca. Se precisar criticar, precisar fazer greve, precisar fazer cartazinho, tem que fazer. Tá? Setores do movimento sindical que começarem a dizer amém, entendeu? E colocar a defesa do governo acima da defesa dos interesses da categoria, estão traindo as suas categorias. Não é esse o papel do sindicato. O que não significa deixar de ter leitura crítica da realidade. Entender o que é a direita, o que é o centrão, isso a gente sabe. Agora, justamente por ser um governo que se diz um governo mais aberto às pautas sociais, né, a uma relação mais democrática com o funcionalismo, nós queremos ver isso na prática. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, a ida às ruas, o dia 3, os plebiscitos, as iniciativas, são muito importantes para que a gente também mostre a nossa força e não deixe essa vertente negociadora ser a que dê a baliza para o movimento sindical. Porque é óbvio que isso vai acontecer. Da outra vez não foi diferente. Da outra vez, inclusive, o que gerou um descontentamento com o governo foi a reforma da Previdência da emenda 41. A emenda 41 do governo Lula foi o que gerou uma divisão no interior do movimento sindical e que eu diria não está recuperada até hoje. Não está recuperada até hoje, entendeu? Porque nós tivemos ali a extensão da reforma do Fernando Henrique da emenda 20, né, atingindo os servidores e o setor privado de uma maneira brutal, abrindo caminho, inclusive, para o que é hoje a Previdência Complementar. Então, assim, nós estamos agora lutando para defender a Previdência Complementar, né? Isso é no marco de uma derrota. Porque nós perdemos a integralidade, perdemos a paridade, fomos perdendo nossos benefícios, nossos direitos, a gente tem que se apegar a algum instrumento. Então, assim, eu não tenho dúvida quanto a isso, tá? E sobre o tema da reforma administrativa, o fatiamento, para não deixar sem resposta. Isso é muito grave. Porque, por exemplo, vamos discutir as regras de ingresso. Vamos simplificar o concurso, né? Vamos modificar o que nós temos hoje, que são as provas de título, as provas técnicas, provas de avaliação de título. Vamos estabelecer a possibilidade de que esse certame simplificado seja resolvido numa entrevista. Isso é muito grave. Por exemplo, teve uma medida agora que eu estou em dúvida, queria até debater com vocês, que é essa unificação do concurso público federal. Por um lado, me pareceu interessante, porque de fato facilita a pessoa fazer a prova da sua cidade, não ter que se deslocar e tudo mais. Mas depois eu fiquei pensando, né? O cara é candidato ao Poder Judiciário. O cara é candidato ao INSS. Não, eu entendi. Só para o Executivo? Ah, então tá. Entendi. Separou o Judiciário. Ah, tá. Então veja bem, mas ainda assim, se você tem duas áreas diferentes que fazem a mesma prova e tudo, você, evidentemente, você tem uma avaliação, digamos, da aptidão mais subjetiva para uma determinada área que vai ficar diluída, entendeu? Então, não sei como é isso. Então, me pareceu uma coisa interessante, mas depois eu comecei a ver alguns companheiros questionando, mas vem cá, você pensou sobre isso? Eu falei, não, vamos pensar com calma, não vamos também com afoiteza dizer que é bom, mas vamos pensar. Então, você tem realmente a possibilidade de que nesse fatiamento, elementos da reforma administrativa vão entrar. A reforma tem problemas na forma do ingresso,
principalmente na forma da avaliação e do estabelecimento da estabilidade, e uma coisa muito preocupante, que é uma forma de entrada lateral, que é o concurso específico para aqueles cargos de chefia, aqueles cargos intermediários. Que eles estão copiando o modelo europeu. Isso tem vários países da Europa. Você faz um concurso específico para o cargo de gestão. Não é mais o nosso sistema de carreira, que você entra na base e você tem progressão horizontal, vertical e vai subindo, entendeu? Então são coisas que nós temos que estar atento. Porque você pode ter esse estabelecimento de alguma coisa da reforma que afeta menos do que a reforma toda, mas que vem fatiada. Então eu acho que tem que ficar atento. A pressão é muito grande, gente, porque cada área dessa do serviço público em que o governo se desonera, abre para a iniciativa privada. Essa é que é a questão, entendeu? Então, além das privatizações diretamente, tem áreas que eles querem assumir. Deixa eu voltar para cá que eu estou estendendo demais. A gente fala para concluir. Beleza. Bom, gente, eu vou pedir para serem rápidos. Nós temos aqui mais 4 pessoas para fazer pergunta, considerando que a gente tem outra palestra e o tempo é pequeno. Aí, fazer as respostas as perguntas com mais, né, menor, mais rapidinha e tal. E também responder. Isso. Porque nós não dispomos de muito tempo e a gente tem outra palestra, tá? Bom, agora é o Alexandre Magnus. Por favor, tá, Alexandre? Se passar de 2 minutinhos, eu vou apitar. Eu vou encurtar meus 15 minutos, tá? Que eu ia falar aqui. Ô, pessoal, só agradecer aí os sindicatos, representantes dos sindicatos co-irmãos aí que estão conosco hoje. Vou até agradecer na pessoa do Carlinhos, presidente do Sind Receita, que é aqui também, um dos nossos anfitriões aqui de Divinópolis, Carlos aqui. E foi muito bacana a luta unificada, a luta conjunta. Nós, na Zona da Mata, temos o FOSEF, é um Fórum de Servidores Federais, onde está o Sind Receita, né? O Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, o Sindicato da Polícia Federal, o Sindesprev, o Citraeng e outros sindicatos. Então, é importante demais essa unificação para a luta, porque lá está o grande capital. Quando vem uma reforma previdenciária, não é só aquele governo, não. Por trás estão os grandes bancos lá querendo vender seus fundos de previdência, né? Então a gente nunca pode perder de vista. Então a gente fazia rateio de outdoors, backbus, imprensa, colocava jornal, né, de grande circulação. Então a gente fazia o rateio para não ficar oneroso para ninguém. Então a gente nunca pode perder de vista essa luta unificada. A minha pergunta... Só lembrando também, né, Limara que também participou aqui em Divinópolis, nós fizemos um movimento unificado de Divinópolis, né, o MUD, né? E também fizemos outdoors, aqui também, rádio, esses negócios também, fizemos muita coisa. Aqui nós temos. Carlinhos, então tem que agradecer muito a tua participação. Então, que você está em todas, né? É no norte, sul, leste, oeste, Zona da Mata de Minas. Então, parabéns, né? O Sind Receita que está com a gente. Bom, a pergunta, Cacau, o sindicato, a gente não pode trabalhar com pauta única. E aí tem uma palavrinha que você colocou lá, resistência. A gente sempre vai ficar na resistência, a gente não pode... Bom, a gente está lutando contra a reforma previdenciária, a gente lutou contra a reforma trabalhista, lutamos, né, contra a terceirização restrita, né, agora está vindo a reforma administrativa de novo. A gente não tem que fazer o contra-ataque também, não. Me fala um pouquinho sobre isso. É o momento do contra-ataque. E a outra coisa, só para resumir, a gente tem uma coisa bem diferente dentro do judiciário. A gente divide a fatia do nosso orçamento com a magistratura. E o grande desafio que a gente tem é participar dos fóruns deliberativos, porque todas as comissões formadas lá no CNJ, a comissão de apoio à primeira instância, a comissão orçamentária, né, dá espaço para os sindicatos, mas o espaço que a gente tem é minoritário, tendo em vista que os votos, grande parte são para os juízes, né, e para aqueles indicados da cúpula, né? Então a gente nunca tem esse espaço. Será que não chegou a hora da gente reivindicar isso? Né, o nosso coordenador da federação está aqui. Será que não chegou a hora da gente reivindicar, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, para eleger o reitor, precisa de 33,3%, o peso, né, de votos vem dos alunos,
33%, né, um terço dos votos vem dos professores e o outro terço vem dos empregados, ou seja, todo mundo tem um peso na eleição. Se a gente tivesse isso também no judiciário, a gente talvez conseguiria dividir o bolo, o orçamento do judiciário de forma mais igualitária, de forma mais justa. Obrigado. Eita, Alexandre, passou aqui. Bom, gente, agora nós vamos para o Ari. Ari, por favor. Primeiramente, vou estar à disposição que fica perto do Cacau aqui, porque eu acho que o Cacau é uma pessoa muito importante, porque ele falou de temas que eu achava que o sindicato não ia abordar e está abordando. Eu acho que o assédio foi permanente em todo o governo, porque o tempo todo ele falou em congelamento de 20 anos, falou em congelamento dos bens para serviço público, falou em congelamento, tudo em 20 anos. O que nós estamos reclamando aqui? Nada. Nós temos que reivindicar os 20 anos todos para trás aí, ué. Esse descongelamento que teve aí, tem que descongelar sim. A luta é muito maior que isso que está colocado aqui agora, nesse momento, porque esse congelamento aí botou todo mundo com pressão alta, botou com diabetes, porque houve um desequilíbrio muito grande nessa distribuição política que houve nesses últimos 6 anos. Então, essa política, Cal, eu acho que você tem que ampliar ela não de chapa branca, porque quando começou as reivindicações de salários, eu achava até que estava sendo demais, falei, não é possível, está todo mundo e tudo está aceitando pelo governo. Eu acho que foi o contrário que você falou. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Porque agora, com esses 20 anos de congelamento, mostra que nós temos, sim, que ter um governo agora, definitivamente, do lado dos trabalhadores, do lado dos servidores públicos, que são os verdadeiros patriotas, que estão lá na ponta defendendo o governo, sim, nas suas ações, na alfândega lá no aeroporto, quando chegou aquelas joias. Então, os tiveram a coragem, os funcionários públicos tiveram a coragem de enfrentar esses bandidos que se dizem patriotas. Para mim não passa disso, eu não vou acender o tempo para não tomar. Mas tem mais coisa depois, tá bom? Um abraço. Eu peço que vamos ser rápidos, gente, porque a gente tem horário e o almoço é meio-dia e é complicado e tem outra palestra. Jonas, você poderia fazer sua pergunta rapidinho aqui? Já fala assim para mim, porque já sabe que eu falo muito, né? Não, é só rapidinho mesmo, essa questão do Zema aí, da manifestação do plebiscito que vocês estão fazendo, quais são as outras atividades que vocês propõem, porque isso é muito importante, não só para todo o povo mineiro, né? Aqueles que hoje estão pagando a conta cara de energia, de água da Copasa, né? Eles distribuíram 800 milhões em dividendos, 800 milhões, deixou a Copasa falida e depois foi lá, fez empréstimo BNDES para colocar dentro da Copasa. Quanto a CEMIG, você vê, eu já participei de ato em Belo Horizonte, já com o pessoal de vários sindicatos, contra a privatização da CEMIG. E fora desses desmandos, tem os desmandos nas estradas, que eu estou viajando muito, eu estou vendo tudo cheio de buraco, abandonadas, completamente abandonadas. Então, tipo assim, é um governo falido, um governo que está fazendo nada para o povo mineiro, sem falar da exploração dos minérios, que ele não está olhando para aquilo que nós teríamos que ter ganho com esse minério que está saindo do nosso subsolo e nós não temos nenhum. Quais são as, no caso, Cacau, quais são as nossas, o que nós podemos fazer para ampliar essa luta aí contra esse governo mineiro aí que também está participando desse desmonte do serviço público? Posso colocar mais o último? O último, gente, já fechei, tá? Paulo, por favor. Peço ao Paulo também que seja mais rápido, considerando que nós não temos tempo. Nós não dispomos de muito tempo. Ô, gente, fazer uma colocação aqui, já que nós estamos no início aí dos nossos trabalhos, eu vi uma reclamação, nós não somos respeitados enquanto poder. Eu falei, nós não somos respeitados porque nós não nos comportamos como poder. Nós não somos o poder judiciário. Nós tivemos uma situação muito grave, e aí entra essa situação do fatiamento, essa situação de como que eles colocam. Tem hora que a gente tem que saber qual que é o jogo que tem que ser jogado e como
quais são os atores e qual o papel de cada ator. Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho em especial, lá no fim dos classistas, sem análise de mérito de sim ou não, nós tivemos uma divisão. Aí se dividiu, eu assisti na época, servidor atacando juiz, juiz atacando servidor. Nós dividimos em duas fatias. Aí os juízes se dividiram entre desembargadores, juízes substituto, que agora estão divididos em auxiliar fixo e juiz substituto, quadro móvel. Cada um luta por seu umbigo. Os servidores, por sua vez, agora nós temos ativo e aposentado, técnico e analista, oficial de justiça. Isso dividiu e a gente não pensa como poder, não se comporta como poder e nunca seremos respeitados como tal. Tá? Essa é uma questão que a gente tem que colocar para a gente estar atento. Nós somos serviço público. Aí, enquanto serviço público, nós temos o judiciário e o executivo. Enquanto poder judiciário, nós somos poder judiciário. Então, a gente tem que saber até o momento onde se colocar e tomar cuidado, porque a imprensa sai um negócio para o executivo, ele falou servidor público, o cara aponta para você e fala, está vendo, você teve essa vantagem. Não sabem que eu sou servidor público, mas sou do judiciário, e aquilo foi para o executivo. O legislativo é o maior moita que existe, ninguém fala deles. Tem os benefícios, tem as coisas, mas quando fala do executivo, fala como se o benefício fosse de todos. E a gente tem que aprender a se posicionar, temos que aprender a educar e a ser mais pedagógico nessas nossas colocações e pensarmos enquanto poder, quando eu olhar o colega que naquele momento está com uma reivindicação diferente da minha, a reivindicação dele alavanca e às vezes puxa a minha, não é contra mim. E nós, primeira divisão nossa, juízes e servidores, e depois em subgrupos, e não somos poder. E nisso a gente perde muita força. Então, gente, bem pontual mesmo, 3 questões aqui para a gente fechar, para dar seguimento ao evento. Primeiro, nós estamos sendo chamados a intervir em várias áreas, para além da intervenção específica do sindicato. Então, eu penso que vocês vão ter que ter depois um momento para discutir o tema do plebiscito, que eu acho que ele pode ser um elemento aqui em Minas Gerais, que junte as categorias, que fomente mobilização de base, que permita fazer encontros, regionalizar, interiorizar, porque isso é um grande problema. A base de sustentação do Zema foi muito grande na capital, mas no interior foi um negócio de louco. Ele utilizou o acordo da Vale, gente, que vitimou centenas de pessoas, né, nos 2 crimes ambientais que nós tivemos, como moeda de troca para cooptar prefeito. Então, o dinheiro que foi distribuído a partir do acordo da Vale é uma coisa absurda e que foi um elemento fundamental para garantir a reeleição do Zema. Então, sobre o plebiscito, teve um encontro de formação na semana passada. Esse encontro de formação, ele tirou um calendário, eu vou mandar para vocês por escrito, tá? Para ganhar tempo aqui, mas que basicamente propõe, tem encontros regionais, formulação de cartilhas e cartazes nesse momento, organização de comitês locais, preparando o plebiscito para abril, maio do ano que vem. Então é uma atividade que vai ultrapassar esse final de ano, início do próximo ano, para acontecer em abril. Eu mando para vocês. Nesse meio tempo, dia 3 vai ter um ato em Belo Horizonte, que está sendo chamado, né, que envolve o tema da PEC 32, está na capa do Citraeng, né? Na capa da página do Citraeng já está lá o cartaz, e também pega o tema das privatizações. Esse é um espaço. Agora, tem outros espaços, gente, que fruto da situação política, está nos exigindo também intervir. Amanhã tem a eleição dos conselhos tutelares. Não sei se vocês estão acompanhando. E virou uma disputa fundamental, porque tem setores profundamente retrógrados, que não tem nada a ver com a pauta da infância e do adolescente, que estão disputando a eleição com o intuito de reprimir família LGBT, de reprimir culto de matriz africana. É um negócio assim inacreditável. Eu vi alguns materiais e vi algumas produções, né, que estão em vídeo, que estão circulando na internet, que é algo inacreditável. O Ministério Público está tendo que intervir em algumas, entendeu? Que é uma fase do negacionismo assim, inacreditável numa coisa tão importante que são os conselhos tutelares. Então esse é um espaço que também nós vamos ter que intervir. Não sei como está aqui especificamente, em Belo Horizonte tem uma circulação de informações de candidatos que estão mais vinculados a essa pauta, que têm competência para isso, porque o Conselho Tutelar exige uma capacitação, exige uma formação, é muito importante intervir. Sobre os temas que foram trazidos sobre a mobilização e a nossa resposta. Olha, Magnus, eu acho que ainda a correlação de forças está adversa, por isso essa insistência nossa no tema da resistência. Mas acho que o nosso objetivo tem que ser criar as condições para sair da resistência para a ofensiva. Então, acho que isso está muito casado com as outras falas que foram feitas aqui. A postura que o movimento sindical vai ter agora
se ele vai botar a pauta na mesa, se ele vai reivindicar, se vai buscar construir a unidade, se ele não vai se prender apenas às pautas corporativas, mas trabalhar pautas de interesse social mais amplo, como o tema das privatizações, da água, da energia e tudo mais, eu acho que isso vai ser decisivo para a construção dessa nova correlação de forças no Brasil. Eu acho que a contradição que nós temos é o seguinte: a governabilidade que o Executivo quer é uma governabilidade a frio. É uma governabilidade baseada em acordos com o Lira, com o Pacheco, com o Centrão, que é uma fórmula que, do meu ponto de vista, já deu errado antes. Já deu errado antes. Essa turma pode até vir apoiar, mas vai exigir mais e vai exigir a sua pauta. Não é à toa que eles voltaram com a PEC 32. Na medida em que você vai ampliando os acordos, os caras vão colocando as pautas deles. Então, para construir uma governabilidade diferente e outras pautas, estar na rua, ter mobilização social é decisivo. Então, eu acho que o grande caminho é como que a gente mobiliza o lado de cá. Tanto no sentido de evitar retrocessos, como pressionar o governo para que ele cumpra aquilo que ele prometeu, mas principalmente inverter essa correlação de forças que está muito difícil. E sobre o tema que você colocou do judiciário, eu acho que tem uma pega interessante para administrar, que é o seguinte: a Constituição Federal, ela estabelece em algumas áreas o princípio da gestão democrática. Na educação, por exemplo, está muito nítido. Por que na universidade que você citou, você tem a eleição, ela é tripartite, tem peso igual para os 3 segmentos? Pelo princípio da gestão democrática. Eu acho que esse é um debate a ser feito. Entendeu? Eu acho que esse é um debate a ser feito. Como é um princípio constitucional, eu acho que ele se transpõe para o serviço público. Ele pode não estar entre os princípios constitucionais, né, que estão previstos lá, mas o princípio da gestão democrática pode ser uma coisa que nós temos que nos apegar e ser uma exigência. Não está em lei, mas pode ser aplicado, entendeu? Então, respeito às listas, às eleições, eleição de chefia, acho que tudo isso pode ser colocado. Gente, eu agradeço enormemente, tá? Uma pena que o tempo nosso hoje era um tempo mais curto, mas estou aí à disposição, muito feliz de voltar aqui, rever a Limara, que eu gosto demais da conta, tá? Gosto também dos outros, mas gosto dela também, gosto mais dela. E estamos aí à disposição, vou passar o dia aqui, que eu quero me apropriar das informações mais recentes aí, da situação da categoria, para a gente levar para outros espaços, tá? Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Cacau. E o nosso colega ali, o Carlos do Cindy Receita, ele falou do teletrabalho. Ontem nós fizemos umas visitas aí nas varas e a gente pôde ver, né, gente, que está esvaziado o órgão. O sindicato vai ter que inovar, buscar novas formas de encontrar com o filiado cara a cara, porque para ir nos órgãos está difícil. Eu até brinquei, nossa, nós vamos ter que ir na casa dos filiados. Né? E outra coisa, esse plebiscito, sim, é importante, porque, haja vista que o Cacau falou amanhã, né, nós que estamos na cidade devemos ir lá no eleitoral, viu, gente? Fazer esse compromisso, né, com a sociedade e votar no nosso representante para o Conselho Tutelar, que é importante. E escolher bem a pessoa, porque realmente está tendo uma força aí, uma disputa muito grande, e nós temos que ficar atentos a isso, senão vai prejudicar as crianças que estão precisando de uma família, as crianças que estão aí desprotegidas. Coloca essa observação da votação do eleitoral. E esse plebiscito também, que é importante, nós, o sindicato, depois temos que tratar como fazer isso. Eu quero te agradecer, tá? E o Cacau vai ficar por aí, vocês vão poder fazer... tirar dúvidas com ele. E desfaço a mesa. Cacau, muito obrigada por sua permanência aqui. A Joana também, né, Joana? Gente, quero pedir desculpa por essa correria, mas é porque nós temos outra palestra.